Bom, pessoal, vamos fazer 5 questões de português da prova de auxiliar administrativo do concurso CONSCAN da Prefeitura de Adamantina do ano passado. Uma assinante pediu que eu fizesse as questões de língua portuguesa e as demais da CONSCAN. Eu peço, é claro, que você se inscreva nesse canal, assine esse canal, por favor, e acompanhe as questões. Qualquer coisa, qualquer dúvida, é só comentar, tudo bem? Então vamos lá. Bom, esse texto será a base para as próximas 3 questões. Então vamos lá. O título do texto é Pronominais. Dê-me um cigarro, diz a gramática do professor e do aluno, e do mulato sabido, mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias: deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Então, nós temos a nossa primeira questão perguntando: o poeta valoriza. Então, em relação ao texto, o que o poeta valoriza? Se você perceber, nós temos a primeira alternativa A, o uso da língua culta. Só pelo fato dele estar utilizando camarada aqui, que é uma linguagem coloquial, ele não valoriza a linguagem culta. Alternativa B, o português do mulato sabido. O português do mulato sabido, ele faz uma comparação do professor e do aluno em relação à gramática. O mulato sabido é só um personagem. Ele diz alguma coisa em relação ao texto? Ele diz junto com o bom negro e o bom branco, que são, é claro, duas pessoas. Mas ele diz o que todos dizem. Então não tem coerência a essa alternativa. Essa alternativa está errada também. E é claro, temos a alternativa C, o uso da linguagem coloquial, da língua coloquial. A língua coloquial, como eu já disse antes, está aqui, camarada. Se você lembra o que é linguagem coloquial, só vou relembrar para quem não lembra. Linguagem coloquial é justamente o que o carioca diz quando tá na praia. Ele diz: ei, brother, vamos surfar. Você não fala brother aqui em São Paulo. Você fala: ei, irmão. Entende? Cada região tem uma linguagem própria e típica. No caso do texto, o poeta ele valoriza sim o uso da linguagem coloquial, como ele diz em relação a todas as pessoas da nação. Deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Me dá. Isso também é uma linguagem coloquial. Então, nossa alternativa correta é a alternativa C. Só para vamos entender por que a alternativa D se encontra errada. A obediência às regras gramaticais. Só pelo fato da primeira alternativa estar errada, a alternativa D também vai estar errada. A obediência às regras gramaticais. Bom, aqui a gente não tem vírgula, não tem coerência também. E é claro, a alternativa E também se encontra errada. Nossa alternativa correta, a alternativa C. O título do poema se justifica por se relacionar. Então temos a alternativa A. E nessa alternativa ela se encontra correta ao uso dos pronomes do português. Então temos dê-me um cigarro, dê-me a mim, eu quero fumar. Dizes a gramática, aí tem o professor e aluno, o mulato sabido, aí tem, claro, o bom negro e o bom branco. Bom, aqui realmente o título se justifica em relação ao uso dos pronomes, tudo bem? Agora vamos entender por que as outras alternativas encontram-se erradas. Alternativa B, a miscigenação brasileira expressa pelo mulato, pelo negro e pelo branco.
Aqui, o sentido de miscigenação brasileira é a mistura de raças. Você tem o indígena, você tem os povos asiáticos também que se encontram no Brasil. Você tem uma série de povos e aqui mulato, negro e branco não faz sentido com o uso dos pronominais, que é essa ligação que nós devemos ter em relação ao título. Não faz nenhum sentido em relação ao título. Alternativa C, ao Brasil como uma grande nação. Em relação ao título também não tem nenhum sentido em relação aos pronominais. Agora, a escola, você poderia vagamente se confundir em relação aos pronominais, mas a alternativa A, ela te demonstraria que realmente é o uso dos pronominais. Então a alternativa A te mostraria uma luz em relação à alternativa D, que também é a alternativa errada, a D, a escola. Alternativa E, ao bom uso da língua portuguesa. Como eu já disse antes, não temos aqui um bom uso da língua portuguesa. Me dá um cigarro aí e deixa disso, camarada. Me dê, me dá. As palavras grifadas são exemplos da ocorrência, respectivamente, de. Então temos aí uma boa questão. Temos aqui um mapa mental em relação aos pronomes. Eu peço que você tenha preferência na leitura desta tabela, que nós vamos utilizar também nesta aula. Temos aqui nesta aula relacionada a essa primeira questão, é claro, aos pronomes pessoais. Bom, então temos essa tabela dos pronomes pessoais, caso reto, caso oblíquo, átono e tônico. Então, caso reto, primeira pessoa do singular, eu tenho o quê? Eu tenho eu, átono, me, te, e aí vai. Eu peço que você dê uma pausa, que você maximize a tela do seu celular, sentido horizontal, ou maximize esse vídeo no seu computador para que você realmente consiga ler. Acredito que você já tenha lido tudo, então vamos seguir. Para que você consiga identificar a alternativa correta, você tem que relembrar o que é uma colocação pronominal, a relação dos pronomes oblíquos. Bom, se você não sabe o que é um verbo ou como identificar um verbo, eu peço que você entre no YouTube e assista uma outra aula explicando o que é um verbo, relembrando aqui para você. Nós vamos entender agora o que é uma próclise, mesóclise e ênclise. Então vamos lá. Os pronomes oblíquos átonos eles podem ocupar 3 posições em relação ao verbo. Eu tenho a próclise, eu tenho a mesóclise e eu tenho a ênclise. No caso da próclise, ela é utilizada para identificar na relação posicional, ela fica antes do verbo. A mesóclise, ela fica entre o radical e as desinências, como você pode identificar aqui nessa frase, ajuda-nos-ia. Então eu tenho aqui o nos como um pronome oblíquo. Tudo bem? Eu tenho a ênclase. A ênclise aqui é o que? Se eu tenho a próclise, que é antes do verbo, e eu tenho a mesóclise, que é no meio do verbo, ali entre o radical e as suas desinências, eu posso dizer assim, bem chulo. E eu tenho a ênclise, que é o que? Que é depois do verbo. Tudo bem? Então, nossa alternativa correta é a alternativa E. Assinale uma alternativa que contém uma palavra com 6 letras e 5 fonemas. Bom,
O que é um fonema? Fonemas são unidades sonoras que compõem o discurso ou fala e são representados entre barras oblíquas. As letras, por sua vez, são sinais gráficos que tornam possível a escrita. Agora que você está vendo uma tabela do fonema, onde há todas as regras em relação ao sistema do fonema. Então, o fonema é uma unidade mínima distintiva no sistema sonoro de uma língua. Tudo bem? Acredito que sim. Dígrafo é igual a duas letras, que é igual a um fonema. Então, aqui nós temos um exemplo do carro, a palavra carro. Quantas letras tem a palavra carro? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. 5 letras. E quantos fonemas eu tenho na palavra carro? Agora eu acredito que você tenha entendido. Eu tenho 4 fonemas na palavra carro. Tudo bem? Então quando eu falo carro, foneticamente eu falo carro. Entendeu? Bom, vamos lá. Eu tenho o dífono, que são 2 fonemas que é igual a uma letra, o táxi. Então, o X tem som de KS. Também é chamado de encontro consonantal, disjunto. Na sílaba, eu tenho o máximo de fonemas pronunciados em uma só aspiração. Bom, eu peço que você leia essas regras. A partir desse momento, nós conseguimos, é claro, entender a relação da pergunta e responder a questão. Eu só vou colocar aqui mais uma figura para estender esse entendimento, onde aqui nós temos os dígrafos. Bom, aqui eu tenho um mapa mental muito simplesinho, onde ele está indo para os vocativos, os consonantais, os sons. Bom, eu só vou dar um exemplo aqui em relação ao campo, tudo bem? Aos fonemas, quantos fonemas tem campo? Campo em relação aqui aos vocálicos, tudo bem? Só pintar aqui. Pô, eu pintei sangue. Só um momento. Campo. Então vamos lá. Os fonemas em relação ao campo. Eu tenho 5 letras. Como vocês podem ver, claro, contar. Eu tenho 4 fonemas. Por que eu tenho 4 fonemas? Porque quando eu falo can, dá o som de K. Can. Can, A, P, O. 4 fonemas. Tudo bem? É claro que a minha voz está muito esquisita, mas eu acredito que esse exemplo ficou muito claro. Vamos voltar. Aliás, eu tenho mais uma coisa para você entender nesse universo do fonema. Então eu tenho um estudo da fonologia, que é o estudo dos sons. Dentro da fonologia eu tenho várias coisinhas. Eu tenho só vou rabiscar aqui um pouquinho. Eu tenho axioma. Bom, peço novamente que você dê uma pausa e relembre todas essas coisinhas pequenininhas que podem estar te auxiliando na prova ou não também. Claro que nem tudo que está aí vai cair, mas alguma coisa simples pode te ajudar na sua prova. Então retomamos a questão, lembrando que ela pede que assine a alternativa que contém uma palavra com 6 letras e 5 fonemas.
Nossa alternativa correta aqui é a alternativa C. C de chapéu. Bom, chapéu tem 5 fonemas e 6 letras. Repita comigo, foneticamente. Chapéu. Então, foneticamente nós temos 5 fonemas. Em relação às letras, nós temos 6 letras. Perfeito? Fixar, nós temos também 5 letras e 6 fonemas, que é ao contrário do chapéu. Então, na hora que nós vamos escrever fixar, nós temos 5 letras e fonemas nós temos fixar. Na pronúncia eu acredito que no R ficou muito ruim, mas acredito que você tenha entendido. E agora eu tenho também uma outra palavra, pipoca. E na pipoca, só vou apagar aqui. Na pipoca nós temos 6 letras e 6 fonemas. Como não há diágrafos, letras e fonemas são iguais. Bom, então agora chegamos à questão número 5, onde ela diz há um erro de concordância nominal na alternativa. Então, o que vem a ser concordância nominal? Então vamos entender primeiro o que é concordância nominal. O adjetivo, o pronome, o artigo, o numeral concordam com o substantivo a que se refere em gênero e número. Trata-se de uma regra geral de concordância nominal. Então temos a seguinte frase: a partir de hoje, o Harrison vai assumir o seu lugar. E aí, claro, temos as identificações, temos o artigo, o substantivo masculino singular. Na segunda frase nós temos apenas as 2 malas pequenas são minhas. Temos a identificação do artigo feminino plural, as 2, onde 2 é um numeral feminino. Também temos pequenas e são minhas. Na verdade, pequenas e minhas, né? Onde conseguimos entender que há um adjetivo em relação à palavra pequena. E temos também o pronome feminino no plural, minhas. Aqui nós temos a concordância verbal e neste mapa mental nós temos os casos especiais que vale lembrar também em relação ao numeral, ao passivador, pronomes indefinidos, no singular, no plural, tudo bem? Mas o nosso caso é o que? É a concordância nominal. Então vamos lá. Na concordância nominal, perdão, nós temos os casos também especiais. Então temos uma palavra que é invariável na oração. E essa palavra ela é um advérbio. Nós temos aqui vários advérbios. Nós temos alerta, temos menos e temos monstro. Na nossa questão, existe a palavra alerta relacionado ao contexto de alertas, como se ela colocasse na oração em plural. Então, vamos aí lembrar que palavra é essa. Deixa eu só apagar aqui também, apagar antes, para você ter uma imagem melhor desse mapa mental, tudo bem? Agora observe que na questão 5 nós temos as concordâncias nominais e a alternativa correta, que a concordância que se encontra errada é a alternativa B de bola, tudo bem? Então é isso, pessoal. Eu peço que você se inscreva, assine o canal. Eu acabei de alcançar 101 assinantes inscritos nesse canal. Eu agradeço a todos vocês.
Eu postaria o restante das questões nesse formato de 5 e 5, totalizando 20 questões da língua portuguesa, 20 questões de português. Lembrando que já existe 5 questões de matemática da banca Kunskan. Eu peço que, se tem alguma coisa que você notou, que eu passei por cima, você pode questionar, argumentar nos comentários. Eu peço também que, se você de fato não gostou, você pode dar o dislike, não tem problema. Se você gostou, dê o like também para o vídeo ficar relevante. Se você tem alguma sugestão também que eu queira que eu mude alguma coisa em relação a essa abordagem, a esse ensinamento, a essa aula, você pode também argumentar nos comentários, tudo bem? Então, mais uma vez, obrigado, fique com Deus e até o próximo vídeo, até a próxima aula.